Bom dia, bom dia. Bom dia aqui pra mim, né, não sei na hora que hora que vocês vão ver esse vídeo. Atenção, pessoal do nono ano, fiquei devendo vídeo pra vocês semana passada. Essa semana eu tô aqui e a gente vai falar sobre utilização do solo da Europa. E aí, nossos objetivos da aula de hoje é o quê? Compreender a distribuição do uso e da ocupação do solo nas diferentes regiões da Europa, tá bom? Pessoal, é muito importante que vocês vejam o vídeo, eu vou passar atividades no meio do vídeo, para que vocês levem pra mim, pra eu corrigir semana que vem, na sexta-feira, tanto para o nono A quanto para o nono B. E com isso a gente vai reforçando aí para a prova paulista que está chegando, Saresp, que é final do ano. Então, pessoal, hoje nós vamos falar como o solo europeu é utilizado, tá? Vamos ver como ele é usado na agricultura, na indústria e também na urbanização. Tudo isso influencia muito a vida das pessoas, tá? E os recursos, economicamente, como é feito toda essa distribuição. A Europa, vocês sabem que ela é considerada o antigo mundo, né? As colonizações feitas pelo mundo foi pela Europa. Por que que eu falo colonização entre aspas? Porque, na verdade, onde eles chegaram já tinha gente morando. Tá? Então, eles, na verdade, só modificaram tudo que já estava andando ali. Mas esse não é o assunto da aula de hoje. O assunto da aula de hoje é realmente o uso do solo. A Europa destaca-se pelo uso intenso e diversificado do território, abrangendo grandes planícies agrícolas no leste europeu, áreas montanhosas e florestais de diferentes regiões e terrenos elevados de clima temperado, como nos Balcãs. E aí destaca o cultivo de uvas para a produção de vinho, tá, gente? A agricultura na Europa, ela é intensa também, só que não do jeito que é aqui, né, que são grandes áreas para exportações. A Europa tem um solo fértil, bem fértil, tá? E aí, tem solos férteis em várias regiões, especialmente centro-oeste europeu, onde o clima é favorável. Os principais usos de solo agrícola na Europa são plantações de cereais, né? Trigo, cevada e milho, produção de uvas para vinhos na França, na Itália e na Espanha. São os principais lugares onde se produz a uva para o vinho, que a gente conhece, né? Os melhores vinhos aí. O cultivo das oliveiras, para quem não sabe, gente, oliveira é onde dá azeitona, tá? Que se faz o azeite de oliva e é uma planta importante, né? Porque o azeite, a própria azeitona, tá? Isso é no sul da Europa, Portugal, Espanha e Grécia. São os lugares aí onde mais se produz a oliveira. E também tem a criação de animais, tá? Que é gado leiteiro no norte da Holanda e Dinamarca. E carne em várias regiões. Como vocês vê, o solo é vastamente usado na área da agricultura, né? O uso agrícola intensivo é moderno, com muitas tecnologias e máquinas garantindo alta produtividade. Ou seja, lá eles usam bastante a questão do uso aí da tecnologia. Aqui no Brasil também, mas aqui ainda usa muita mão de obra do ser humano. Lá eles já usam praticamente só máquina. Na Europa, a agricultura é muito diversificada no sul. É azeitonas, vinhos, no norte, leite e cereais. Isso mostra como o clima e o solo influenciam o que é produzido. Pessoal, eu vou fazendo anotações, porque às vezes a gente esquece alguma coisa, né? Então, aqui são as minhas anotações, ó, tá? E aí eu vou passando para vocês. Quando eu falo de uso de solo, eu também estou falando de indústria. Pode não parecer, mas a partir do momento que eu uso o solo para a indústria, eu também estou usando ele de maneira para ir garantir a economia, tá? Também tem habitação. Então, tem indústria e tem habitação. Ó, eu só esqueci de falar para vocês sobre os rios, tá? As planícies aluviais. O que que são planícies aluviais? A gente já explicou, mas eu vou falar de novo. Elas são criadas a partir de deposição de sedimentos, tá? Como barro, areia, restos, por exemplo, em regiões vulcânicas também, todo aquele resíduo do vulcão que vai depositando no solo ali também faz as planícies aluviais. Elas inicialmente não eram planícies, mas com todo o depósito desse sedimento, elas passam a ser planícies, tá? E aí, o que que acontece? Vamos continuar lá na questão da indústria, tá bom? E aí, sobre a indústria, gente, muitas áreas agrícolas deram espaço para a indústria, principalmente perto das grandes cidades. Então, ali, o que era agrícola perto das grandes cidades se tornaram indústrias, tá? O solo é usado para a instalação de fábricas, portos e ferrovias, com destaque para os seguintes países: Alemanha, Itália e França.
e também Inglaterra. E aí vamos lá, na Alemanha, indústria automobilística. Na Itália e na França, moda, vinhos e perfumes. A gente sempre ouve falar, né? A moda de Milão na Itália, vinhos famosos, perfumes. Então a Itália, o foco é disso, tá? E a França também. E na Inglaterra, siderúrgica, indústria naval, tá? Já é uma indústria mais pesada. As indústrias dependem de rios e mares para o transporte e energia. Na Europa, se usa os rios para transporte. Diferente da gente aqui que usa bastante as rodovias, na Europa eles usam os rios para transporte de mercadoria, tá? E para energia também. Se pensar nos carros alemães ou nos vinhos franceses, tudo isso também depende de como o solo é usado para fábricas, estradas e campos agrícolas, tá? Então, o solo tem que ser usado de uma boa maneira para a gente poder também utilizar aqui as indústrias, né? E por último, a urbanização. Sim, gente, quando você faz cidade, você está usando o solo, tá? E a gente tem que tomar um cuidado, porque o uso errado do solo causa uma poluição que vai pesar para a gente aí no futuro. Vocês podem ver que tudo que eu estou falando em geografia, a gente também tem que pensar em preservação. Porque se a gente não começar a preservar nosso planeta, aliás, começar não, já passou da hora, né? Não é, eu costumo dizer isso sempre para todos os meus alunos, porque eu acho isso de extrema importância. Não é para as futuras gerações. A nossa geração já não vai ter onde morar, tá? Então, quando eu falo de uso de solo, eu também tenho que tomar cuidado aí com a poluição. Grande parte do solo europeu foi transformada em áreas urbanas, tá? A Europa é bem urbanizada. Cidades antigas e modernas ocupam o espaço que antes era agrícola. Quais são os problemas de expansão urbana? Reduz as terras agrícolas, ou seja, reduz onde se planta o alimento, porque não adianta, as cidades são abastecidas pela área agrícola, independente de ser cultura de subsistência, que é aquela cultura pequena, ou uma agricultura familiar, ou as agriculturas aí de expansão. A cidade se alimenta do que o campo fabrica, produz, aliás. E a poluição do solo e da água. Não se iludam. Muita gente acha que porque no país de primeiro mundo não tem poluição. Tem sim, viu? A poluição do solo e da água é bem séria, bem séria. E essas expansões urbanas provocam isso, tanto aqui quanto lá na Europa. Exemplos disso que eu tô falando: Londres, Paris, Berlim e Roma. São cidades históricas que crescem muito. Hoje, muitos países buscam equilíbrios, tá? Áreas verdes, reciclagem e uso sustentável do solo. Por que procura isso, gente? Por quê? Se continuar, não vai ter lugar para viver. Então, ó, tem vários lugares na Europa, eu já falei isso em outros vídeos, que estão fazendo replantio das árvores que foram arrancadas, de toda essa situação, tá? Com isso, essa parte de uso do solo, o que a gente veio aprender com isso? Realmente, quais são as maneiras que a Europa usa seu solo, o que ela precisa disso, o que ela precisa para melhorar, o tanto que ela precisa dos rios dela, por exemplo, o rio Danúbio, que serve para cultivo de grãos e é favorecido ali pelos climas temperados e solos férteis. O sul da Europa, clima mediterrâneo, propício à produção de frutas cítricas e vinhos, que eu já falei, França, Itália e Espanha, tá? Também na Europa, tem a política agrícola comum. O que é isso? Isso é um investimento, foi criado na década de 1960 e visa garantir a produção de alimentos para toda a população europeia, além de uma renda justa aos produtores, tá? Então, assim, é um investimento que eles fazem nos pequenos agricultores para produção de alimento ali para a Europa e para que eles tenham também uma renda mais justa. Repassando, a indústria também precisa dos rios, tá? Os recursos minerais da industrialização, ferro, carvão, foram fundamentais para o surgimento de polos industriais, tá? Como a bacia do Ruhr, na Alemanha, e regiões ao longo do rio Reno e Danúbio. Então, são muitas coisas aqui que a gente vai falando e vai vendo que, assim, quando você fala de uso de solo, parece uma coisa simples, mas não é. Você tem que ter cuidado aí com os dejetos das indústrias, essa urbanização também, que muitas vezes usa rio, usa de maneira inadequada para descarte aí dos seus resíduos, sendo que lá na Europa eles já estão tentando aí fazer uma coleta seletiva eficiente, um tratamento aí de esgoto também eficiente, tá? Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês sobre a utilização do solo da Europa é isso, né? Que ele pode ser utilizado de maneira agrícola, industrial ou urbana, que é para construção de indústria, para construção de cidade, e a agrícola é mais comum para vocês, que é a produção de alimentos, tá? A Europa também, ela está tentando fazer uma transição energética, tá? Ela enfrenta desafios na transição energética. De que maneira? Ela tem uma tecnologia para manter a competitividade global, então ela precisa de uma coisa que não seja muito cara,
porém não polua, né. Então é reduzir a dependência de combustíveis fósseis, especialmente importados da Rússia, porque elas dependem muito da energia da Rússia, e manter-se na vanguarda da inovação, quer dizer, ela tá batalhando aí por uma energia limpa, mas que não perca a competitividade no mercado, para ela não perder a produção dela. E aí a gente também tem o setor terciário, que faz parte dessa ocupação de solo, que é o setor de serviços. Ele desempenha um papel fundamental na economia europeia. Comércios robustos, serviços altamente desenvolvidos, os portos de Roterdã, Hamburgo, Marsella destacam-se no comércio marítimo global, redes terrestres e ferroviárias, como o Eurotúnel, facilita o comércio interno. Londres e Frankfurt, líderes do setor financeiro, atuam como pilares na economia da Europa. Então, o setor terciário também faz essa ocupação de solo aí, né? E aí, aqui, gente, eu vou deixar já uma pergunta para vocês responderem e levar na aula. Quais são os 3 tipos de ocupação do solo que eu falei aqui nessa aula da Europa? Os 3 tipos de ocupação, eu falei 3, tá? E aí é interessante que vocês lembrem, escrevam, copiem a pergunta, façam a resposta, tá? E vamos finalizar aí falando do turismo e da tecnologia. A Europa é amplamente reconhecida pelo turismo, graças ao vasto patrimônio cultural e às paisagens diversificadas. Cidades como Paris, Roma e Londres são destinos como Alpes e Mediterrâneo, tornam o continente mais visitado no mundo. Além disso, a Europa é referência em tecnologia, com países como Suécia, Finlândia, e se destacam em inovações verdes como sistema de energia limpa e telecomunicações, sendo o berço das empresas como Siemens, Spotify, Ericsson e TIM. Todas essas empresas, meus amores, são conhecidas por vocês, tá? A Spotify aí mesmo é uma empresa que vocês usam muito, tá? Então, assim, o turismo na Europa também é muito grande. O pessoal quer sempre ir conhecer o velho mundo, como é, os pontos turísticos, tá? Com isso, gente, a gente finaliza aqui a questão do uso do solo da Europa, tá? Então, vocês precisam ter aí em mente a questão agrícola, a questão industrial e a questão da urbanização. O setor terciário, ele está dentro da urbanização, ele acontece dentro das grandes cidades. Ele ocupa o solo, mas ele está nas grandes cidades, tá? Então, a gente viu que na Europa o solo tem diferentes usos: alimentar a população com agricultura, gerar empregos e tecnologia com a indústria e abrigar milhões de pessoas nas cidades. O desafio é equilibrar tudo isso sem destruir o meio ambiente. Entender como o solo é usado ajuda a pensar em soluções para um futuro sustentável. E eu gosto sempre de ressaltar isso em todos os temas, porque eu acho que a sustentabilidade está intimamente ligado com a geografia, com a história, com a área de humanas e a gente com a nossa sobrevivência, porque nós precisamos desse mundo que a gente vive, tá? Pessoal, para finalizar, eu vou pedir para vocês fazerem aquela síntese que eu peço sobre o que você entendeu da aula. Você tem dificuldade de escrever ela em forma de uma pequena síntese? Escreva em tópicos. Coloca os pontos que você entendeu, o que você teve dúvida, porque a gente vai ver em aula, tá bom? Beijo, desculpa porque a aula foi um pouco longa, né, para vídeo, mas eu precisava reforçar aí o uso do solo na Europa, tá? A gente se vê na escola, bye bye.